Compradores de SUVs de luxo valorizam espaço, praticidade, desempenho, estilo e inovação. Já os mais exigentes valorizam ainda mais. Veículos que podem rodar mais de 320 mil quilômetros, veículos que não são especialmente problemáticos e que não se desvalorizam como se estivessem saindo de moda. É por isso que eu preparei uma lista dos SUVs de luxo mais confiáveis de 2026 que você pode encontrar no mercado hoje. Não perca seu tempo procurando outras porcarias. Vamos começar agora. O meu primeiro vai, na verdade, para um Infiniti QX60. Eu sei, parece inesperado incluir um Infiniti Nissan na lista, mas sim, eles trocaram o câmbio CVT e deixaram isso de lado. E eu já disse que aqueles são literalmente um lixo, mas agora eles têm um câmbio automático de 9 marchas acoplado a um motor V6 de 3,5 litros que eu absolutamente adoro. Então, finalmente, o QX60 é um veículo que eu realmente usaria no dia a dia, sem me preocupar com algum tipo de falha catastrófica. Claro, há problemas como bugs no infoentretenimento, transmissão descalibrada e gremlins elétricos em vários lugares, mas sejamos honestos, é um veículo de luxo e vai parecer luxuoso. Do ponto de vista do design, gosto dos Infiniti, mas nunca gostei dos motores de compressão variável do QX50 ou 55, por isso não os escolheria. Já o QX60, sim, porque a Consumer Reports dá uma nota em torno de 65, que é mais ou menos na média. Mas além disso, a RepairPal diz que ele está entre os melhores do seu segmento específico. Ele vai desvalorizar cerca de 55% em 5 anos, mas isso não é incomum no segmento de carros de luxo. Sabemos que quase todas as marcas de luxo desvalorizam de forma semelhante, por isso pode ser uma boa compra se você esperar alguns anos. O interessante é que, com a atual configuração, câmbio automático de conversor de torque de 9 marchas e motor V6 3.5, eles facilmente superam 200 a 250 mil milhas. Faça as trocas de óleo e você estará tranquilo. Esses são, na verdade, um dos poucos tesouros escondidos dentro daquela catástrofe e daquela pilha de carvão chamada Nissan. O segundo é um BMW, o X5, mas espere, nem todos são iguais. Fique longe dos híbridos plug-in. Definitivamente, fique longe do 50 ou de qualquer coisa que tenha um V8 biturbo, porque você vai encarar muita manutenção, cara. E pode confiar em mim, eu já vi isso. Eu vivi esse mundo de manutenção, cara, no universo BMW e dói. O 40i, o xDrive 40i, que te dá o motor B58, que é um 6 cilindros em linha turbo de 3 litros, é extremamente confiável. Assim como o câmbio automático ZF de 8 marchas incluso. Esses carros estão entre os poucos veículos alemães realmente confiáveis. A Consumer Reports dá nota de 65 de 70 para eles e já vimos essas listas. A BMW está subindo cada vez mais. Cortesia do B48, o 4 cilindros, e do B58 presentes nesses e em vários veículos com designação 40, adoro o B58, melhor isolamento térmico e parte inferior mais resistente. E claro, muitas melhorias em todo o carro significam que esse motor B58 vai durar praticamente o tempo que você quiser dirigir o veículo. A RepairPal diz que ele recebe uma classificação de cerca de 3,5 de 5, o que é mais ou menos a média. A depreciação fica em torno de 55 a 60% em 5 anos, o que novamente é bem típico. Os X5 e os BMW Série 5 também desvalorizam muito porque muitos têm receio. Mesmo assim, o B58 continua sendo um motor lendário, porém, há alguns problemas. Atualmente, existe um possível processo judicial ligado ao sistema xDrive. Muitos relatam que após rodar bastante com esses carros, surgem trepidações e ruídos estranhos, o que pode gerar prejuízos de milhares de dólares. Isso sempre acontece assim que a garantia termina. Além disso, não há muitos problemas, exceto os vazamentos no sistema de arrefecimento que mencionamos nas conexões encaixadas. Mas o interessante é que, com o encapsulamento térmico, isso significa que há menos variações extremas de temperatura, algo que eu experimentei no meu próprio EN54 que não tinha esse tipo de proteção e, infelizmente, o calor acabou causando danos. No B58, esse não é o problema. Pode ocorrer algum defeito elétrico, o que é comum, como nos reguladores de vidro elétrico. Se o carro ficar parado muito tempo, pode haver consumo excessivo da bateria. Mas o outro problema é a carcaça do filtro de óleo, que a gente já ouviu falar bastante. Ela pode rachar no meio, possivelmente misturando óleo e fluido de arrefecimento. Isso é um grande problema. Faça trocas de óleo mais frequentes e monitore o nível do fluido de arrefecimento, que possui 2 reservatórios.
Mas depois que você cuida dessa manutenção básica e aumenta a frequência das trocas de óleo, você sabe que o B58 dura tanto quanto praticamente qualquer coisa entre os japoneses. Você pode facilmente esperar de 320 a 400 mil quilômetros se for bem mantido, que é basicamente tudo o que você vai querer rodar com ele mesmo. Isso dá mais de 325 mil quilômetros. Depois disso, já é carro de batalha. Depois dos 300 mil, qualquer carro vira carro de batalha, não faz mais diferença. Mas o B58 é uma verdadeira lenda, e é um daqueles que realmente são considerados uma aposta bastante segura do ponto de vista da confiabilidade. O terceiro SUV de luxo que muitos compradores mais espertos estão procurando, e muitos de nós nem consideramos esses até realmente entender o básico, é a geração B5 do XC90. Esses vêm equipados com um motor 4 cilindros turbo de 2 litros, acoplado a um sistema híbrido leve. Não vá com tudo no híbrido plug-in, assim como no híbrido comum, porque toda essa combinação de supercharger, turbo e toda essa tecnologia acaba ficando um pouco confusa e um pouco complexa. Fique com essa versão B5 do novo XC90 2026 e você estará bem. Ela possui uma excelente transmissão automática de 8 marchas, sem grandes problemas. A Consumer Reports avalia entre 60% e 65%, ligeiramente acima da média. A RepairPal avalia em cerca de 3,5 de 5, o que está na média do BMW X5. A depreciação, novamente, é igualmente difícil, com 55% a 60% indo embora nos primeiros 5 anos. Mas, além disso, espera-se que eles rodem de 180 mil a cerca de 240 mil milhas, dependendo de como você cuida e faz a manutenção desses veículos. Os motores 4 cilindros turbo de 2 litros serão um pouco mais exigidos. Se fosse meu dinheiro, talvez eu não comprasse um XE com motor 4 cilindros, mas muitos compradores inteligentes não se prendem a isso. Eles dizem que, com o híbrido e direção moderada, eles costumam durar e ser bem confiáveis. Houve problemas com os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus e alguns sistemas de alerta de pedestres à frente. Muitos dos controles e sistemas ADAS a bordo podem ser um pouco problemáticos. O sistema de infoentretenimento com Google pode apresentar problemas, assim como o infoentretenimento em geral, e falhas na suspensão a ar também podem gerar custos extras com o envelhecimento dos veículos. No geral, a maioria dos consumidores acha o XC90 lindo e o adoro como ele anda. Já o conduzi. É luxuoso por dentro, com um interior realmente bonito. Compare o interior de um Volvo mais recente com um BMW ou até um Audi. Acho que você vai se surpreender positivamente como eu me surpreendi. Uma combinação de acabamentos, materiais e texturas faz com que ele pareça sofisticado. Já o exterior é mais discreto e simples. Muitas vezes é isso que a pessoa busca, um veículo de luxo que não dá problemas e proporciona conforto e satisfação. Antes de continuarmos, confira os meus produtos: bonés, toucas, camisetas, moletons, o que quiser. Tenho vários. Olhe aí embaixo. Acesse minha página Fourth Wall para garantir os seus produtos. Antes estava esgotado, mas agora temos estoque novamente. Fixado nos comentários, assim como o link do meu livro sobre guia de compra de carros usados. Com certeza você vai querer dar uma olhada nisso se estiver procurando algo no mercado de carros usados e não quiser sair no prejuízo. Dito isso, vamos para o próximo carro. O quarto é de uma montadora que nunca recomendei antes. Você sabe, Hyundai e Kia certamente tiveram mais do que a cota deles de problemas, mas vamos ser honestos, o Genesis G80 é simplesmente um daqueles SUVs que realmente chamam a atenção. Honestamente, ele se inspira em carros como Bentleys e outras marcas e modelos mais premium e sofisticados. Mesmo assim, não é preciso gastar tanto, pois os bancos acolchoados e o acabamento interno realmente deixam Audi e Mercedes-Benz envergonhados. O fato é que a confiabilidade de um GV80 é absolutamente impressionante. Eu não consigo acreditar que ficou tão boa tão rápido, mas nem tudo é igual. Na verdade, o 2.5T é o motor específico que você deve escolher, não o 3.5T se você está preocupado com confiabilidade. O 3.5, claro, oferece mais desempenho, mas o 2.5, se você procura algo confiável, como muitos compradores mais atentos, acabam escolhendo o 2.5 porque geralmente tem uma vida útil maior, é mais confiável e mais barato de manter. A Consumer Reports classifica eles em cerca de 65 e a RepairPal, na verdade, dá uma nota de 4 de 5, que é melhor do que tudo que mencionamos antes. A depreciação realmente afeta eles bastante, como qualquer outro veículo de luxo, em torno de 55%. Então, se você gosta do seu dinheiro, nenhum desses veículos de luxo é necessariamente a melhor escolha.
Mas se você gosta de dirigir como eu, às vezes acaba deixando isso um pouco de lado. Esses GV80 podem rodar mais de 320 mil quilômetros o dia inteiro sem nem piscar. Há pontos a considerar, como a calibração da transmissão, que ainda parece problemática. Falhas em eletrônicos, como teto solar, vidros elétricos e sistema de infoentretenimento, são comuns. E o desgaste da suspensão também parece ser um pouco problemático, já que são SUVs mais pesados. Aí todo esse peso começa a cobrar seu preço. E vamos ser honestos, pela minha experiência, pelo que eu vi, os Hyundai, Kia, Genesis, muitos desses veículos, incluindo até Toyota e Lexus, tendem a ter suspensões mais leves. Elas desgastam um pouco antes e você trocará os freios mais vezes que em alguns concorrentes, mas são extremamente resistentes. O quinto é outro Genesis, desta vez o GV70, e eu gosto ainda mais do visual desses carros. Uau, falando daquela grade dianteira, chega a lembrar um Bentley, veículos lindíssimos. Eu escolheria novamente o 2.5 turbo com câmbio automático de 8 marchas, também adoro dirigir esses carros. Já dirigi esses carros e, se posso dizer, eles transmitem uma sensação bem melhor que um Audi comum. Assuma o volante de um Audi Q5 e depois o de um desses. Acho que você pode se surpreender. Com depreciação entre 50% e 55%, é um pouco melhor que outros carros anteriores e concorrentes do segmento. Esses carros também podem passar dos 320 mil quilômetros. A Consumer Reports afirma que eles têm de 65% a 70%, ou seja, são melhores que tudo o que vimos até agora e realmente confiáveis. Ainda mais impressionante a RepairPal da nota 4,5 de 5. Realmente surpreendente, para ser sincero. Quem diria? Lembra dos antigos Hyundai e Kia de uns 20 anos atrás? Eram verdadeiras latas velhas. Pelo que eu vi, eles melhoraram muito. Agora o que estamos vendo são os Hondas com seus motores 1.5 ficando piores, a Acura com os 1.5 ficando pior e os Kia, Hyundai e Genesis melhorando. Agora estamos realmente trocando golpes. Os únicos problemas que a gente vê de vez em quando nesses veículos são alguns bugs no sistema de infoentretenimento, alguns reinícios, resets, alguns problemas elétricos aqui e ali. Quero dizer, esse parece ser o problema do momento hoje em dia. Na verdade, quase todo veículo que passa mais tempo na oficina é por problemas elétricos, como resets, reinicializações, bugs ou barulhos estranhos. Na maioria das vezes é o ADAS ou outro problema de confiabilidade ligado à tecnologia ou componente eletrônico. Hoje, o maior desafio não são problemas mecânicos, mas a tecnologia oculta. As peças de acabamento também têm certa fragilidade. Alguns reclamaram dos acabamentos que caem ou não têm boa durabilidade, mas gosto de me considerar relativamente inteligente. Então, eu provavelmente deixaria de lado o GV70 por melhor que ele seja. E eu provavelmente escolheria algo na sequência como o Acura RDX, que é aquele ótimo SUV compacto turbo de 4 cilindros deles, que agora vem com um câmbio automático de 10 marchas. Houve alguns problemas pontuais de transmissão em alguns Acuras, mas no geral são muito confiáveis, com classificação de 4,5 de 5 estrelas pelo RepairPal. A Consumer Reports diz que eles estão em torno de 70, colocando-os no topo desse grupo até agora. Eles provavelmente vão durar de 200 mil a 250 mil milhas e uma depreciação em 5 anos nem chega a 50%, o que significa que provavelmente está mantendo um valor um pouco melhor do que qualquer um dos veículos que mencionamos até agora. Agora, 3 reclamações comuns, claro, os primeiros recalls relacionados às bombas de combustível, o que não é incomum, mas também falhas no sistema de infoentretenimento, problemas eletrônicos e até um pouco de atraso do turbo. Quero dizer, é um motor de 4 cilindros ligado, funcionando com todos os cilindros e com um grande aumento de pressão do turbo. Se você acelera forte em baixas rotações, há um atraso e depois ele dispara. Se você já sentiu isso e não sabe o que é, saiba que é algo comum em muitos veículos turboalimentados hoje em dia. Para mim, eu dirigi carros turbo a vida toda, desde o meu 930 até o Zenê 54. Quero dizer, até o nosso Mercedes-Benz C300 tem um leve atraso do turbo. Qualquer veículo que usa turbo significa que o turbocompressor precisa de um momento ou 2 para girar, porque ele usa os gases de escape para começar a funcionar. Existe um pequeno atraso inerente, mas parece mais evidente pelo que experimentei. Muitas pessoas também comentaram e reclamaram sobre isso. Dito isso, o RDX é compacto, tem ótima dirigibilidade e é bem esportivo. Eu adoro esses veículos. O próximo veículo da lista é ainda melhor do que o RDX, e é o MDX.
Por quê? Ele é maior, mais potente. Você tem 3 fileiras, motor V6 de 3,5 litros. Claro, você pode pegar um V6 turbo de 3 litros, mas o aspirado de 3,5 litros é o motor que eu compraria. E claro, ele traz o câmbio automático de 10 marchas que às vezes recebe críticas, assim como alguns sensores e o sistema ADAS. Já houve reclamações de falhas ou problemas de comunicação, com sensores perdendo a noção ou ficando confusos, o que não é incomum. Mas, novamente, como eu disse, praticamente todo veículo hoje em dia, você pode praticamente esperar algum tipo de problema elétrico. Um SUV grande que acelera de 0 a 60 milhas por hora em 6 segundos e tem quase 300 cavalos, como não gostar? Você pode levar todos no banco de trás. Os cabeças dura e engraçadinhos vão na terceira fileira. Muito espaço para seus amigos. A Consumer Reports dá nota entre 70% e 75%. Claramente um dos melhores do segmento. O Hyperpal dá para o Acura MDX cerca de 4 de 5 estrelas. Absolutamente incrível. Para um veículo tão complexo e com essa qualidade de condução, uau! Mas sendo da Honda não deve decepcionar. Adoro o MDX. A vida útil típica desses veículos também é, na verdade, mais próxima de 250 mil milhas. E a depreciação após 5 anos é, na verdade, apenas entre 40% e 45%. Então, na verdade, você está mantendo muito mais valor do que em alguns dos outros veículos que mencionamos. Por isso é aqui que alguns dos compradores mais inteligentes começam a optar por veículos como o MDX, porque eles gostam de manter o dinheiro no bolso. Eles preferem reinvestir o dinheiro em outros lugares, seja para a aposentadoria, viagens ou apenas ter um extra no banco. Mas há alguns problemas como a transmissão, algumas dificuldades, um pouco de hesitação, ou quando você pisa no acelerador, ele demora um pouco, reduz a marcha e só então vai. Isso ocorre mais nos modelos antigos, mas ainda há algumas reclamações. Problemas eletrônicos como o sistema de infoentretenimento e, como já mencionei, os sistemas ADAS e alguns dos sensores parecem apresentar falhas de vez em quando, além do desgaste dos freios. De novo, SUV de 3 fileiras mais pesado, freios um pouco fracos. Como mencionei, muitos produtos da Honda, Toyota, Acura e Lexus geralmente têm freios menores e suspensão mais frágil. Se você dirige tranquilamente, tudo bem, mas esses MDX costumam desgastar os freios mais rápido. O próximo, muitos já conhecem bem. Tenho elogiado esse SUV há muito tempo. Tenho um favorito pessoal do ponto de vista de desempenho. Eu adoro o NX 450h Plus. Mas se confiabilidade é o seu objetivo, alguns dos compradores mais inteligentes e experientes não compram esse modelo porque ele é plug-in e isso tende a ser um pouco mais complexo. Mais problemas e falhas, mas também melhor desempenho e mais liberdade para rodar, o que eu adoro, mas não é a versão mais confiável. Os melhores que você pode pegar são os 350h, pois ele traz o mesmo motor 4 cilindros 2,5 litros aspirado do nosso Camry. Sem turbos, simples, fácil, tranquilo e confiável. E aí eles combinaram com o sistema híbrido e o eCVT, que também é confiável para a Lexus e a Toyota. Absolutamente imbatível. Assim como o NX 250, que é meio fraco, ele é um pouco lento e meio desengonçado, mas te dá o motor 4 cilindros 2,5 litros aspirado. De novo, mesmo motor, mas sem o híbrido. Dessa vez, você tem menos desempenho, cerca de 200 cavalos. Ambos são confiáveis e oferecem ótimo consumo de combustível. Adoro esses veículos. A Consumer Reports dá nota acima de 80 para eles. Imbatíveis. No Hyperpal recebem cerca de 4,5 de 5 estrelas quase perfeitos. Claro, faça a troca de óleo e troque os freios periodicamente. Você vai rodar de 400 a 480 mil quilômetros com esses carros sem preocupação. Como são duráveis e confiáveis, as pessoas percebem isso e a reputação se mantém. A depreciação é de cerca de 35% em 5 anos, ou seja, perde-se só um terço do valor. É um veículo fácil de ter. Eu adoro os modelos NX, qualquer um, qualquer geração, qualquer motorização, mas para máxima confiabilidade, fique com o 350h. Agora, existem alguns pequenos problemas, como lentidão no sistema de infoentretenimento, alguns rangidos e barulhos, o que é um pouco estranho para a Lexus e a Toyota. O sistema de tração nas 4 rodas às vezes apresenta problemas de sensores e detecção, resultando em falhas ocasionais, mas, no geral, os veículos são muito confiáveis. Mesmo com um pequeno defeito, isso é quase uma ocasião especial. Vamos comemorar. Adoro o NX, ótimo tamanho, desempenho e visual. Ainda baseado na plataforma do Toyota RAV4, mas este é um veículo muito mais bonito. Se você gosta de luxo, gosta de SUVs e se considera uma pessoa bastante inteligente.
Provavelmente este é um veículo que você vem observando. O próximo, na verdade, tem uma longa linhagem de confiabilidade. Este aqui vem com uma ressalva porque ainda não foi comprovado. E infelizmente o GX 550 da Lexus é um daqueles veículos que, se durar, se não tiver um daqueles problemas com o V35A, então ele é bom para mais de 300 mil milhas. Se ele tiver um problema, então você vai acabar trocando o bloco do motor completo ou substituindo o motor, porque há um recall pendente para o novo GX 550, claro, que é um veículo absolutamente lindo. Eu adoro esses veículos. Muito mais do que o Toyota Land Cruiser, em que se baseia amplamente. Pelo menos a Lexus eleva o nível, te dá aquele V6 biturbo de 3,4 litros acoplado a um câmbio automático de 10 marchas, tudo construído em uma plataforma do tipo caminhonete. Significa que é resistente e próprio para off-road, nada de monobloco, mas faço um alerta, pois até eu estou aguardando. Eu ainda não vou comprar um desses, porque esse novo V35A, aquele V6 de 3,4 litros, a gente sabe que faz parte de um recall enorme. Mais de 100 mil veículos, incluindo o Lexus LX600, o GX 550 e a Toyota Tundra. Esse motor teve muitos problemas, muita polêmica sobre partículas que podem ou não ter ficado dentro dos motores, que circularam e acabaram destruindo os mancais. Agora, muitos desses motores têm problemas, mas outras pessoas que não tiveram esse problema adoram eles e não tiveram nenhum problema. Existe uma certa relutância em comprar esses modelos GX agora, já que muita gente está ouvindo falar desses grandes problemas de motor, mas muitas outras pessoas simplesmente dizem que já deu, não ligam. A Toyota vai cuidar de mim. Se você não tem um dos motores problemáticos, vai aproveitar muito esses veículos, pois dirigem muito bem. Eu adoro como eles são na estrada e já os dirigi 2 vezes. Na primeira vez, fiquei impressionado com a robustez desses veículos. Na segunda, me acomodei e absorvi o ambiente e a tecnologia deles. Eles têm qualidade. Eles oferecem uma sensação agradável e, sinceramente, são superiores até o 4Runner, que parece um pouco plástica. A Consumer Reports avalia o GX 550 entre 75 e 80. A Repair Pal afirma que ele recebe quase 4 de 5, principalmente por causa dos antigos GX 460 e 470, que tinham motores duráveis por 400 ou 500 mil milhas. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a Repair Pal tem estatísticas tão altas. O tempo vai dizer sobre esse novo 550, mas como as pessoas estão achando esses veículos tão agradáveis, a depreciação em 5 anos deve ficar apenas entre 30% e 35%. Assim como o NX, espere perder cerca de 1/3 do valor em 5 anos. Porém, há problemas como desgaste da suspensão e queixas sobre consumo de combustível. É um veículo pesado, tipo caminhonete, com motor V6 turbo, que consome mais combustível e teve problemas iniciais de resfriamento do turbo. Não podemos deixar de citar alguns problemas relatados com o intercooler, além do V35A, que infelizmente tem apresentado dificuldades. Fique atento, confira recalls no site da NHTSA antes de comprar e verifique o lote e números de chassi para saber se é o veículo que deseja. Eles têm boa classificação. Eles são confiáveis, exceto pelo possível problema no motor, e absolutamente lendários. Antes de apresentarmos o último modelo, considerado o SUV de luxo mais confiável, quero compartilhar algumas regras práticas. Evite comprar a primeira grande reformulação desse modelo, com motor, chassi e design novos. Deixe as montadoras resolverem os problemas antes. Ignore essa versão. Espere até o 3º ano dessa mudança, e aí sim, provavelmente você estará seguro para comprar. Além disso, se for um V8 de muitas dessas marcas de luxo, como Audi, BMW, embora ofereçam a melhor experiência de direção, também serão os mais caros para fazer manutenção e provavelmente os menos confiáveis do grupo. Então, se você está buscando durabilidade e uma ótima compra, talvez seja melhor evitar os V8. Evite também as plataformas elétricas. Em termos de confiabilidade, especialmente no segmento de carros de luxo, eles não são necessariamente referência em confiabilidade. Existem muitos problemas. É só perguntar para a Audi e o e-tron como isso está funcionando. E se você está pensando em um híbrido, fique com os híbridos leves. Se você optar pelos híbridos plug-in, provavelmente vai encontrar baterias maiores, motores mais potentes e, o mais importante, uma tecnologia mais complexa por trás de tudo isso, o que significa que você provavelmente terá alguns problemas a mais no futuro. Mas o último modelo que quero compartilhar com você é absolutamente confiável. O melhor e mais confiável SUV do segmento de luxo em 2026 é o Lexus RX 350h, que oferece aquele motor 4 cilindros de 2,5 litros, naturalmente aspirado através do sistema ECVT. Ou, claro, você também pode optar pelo novo motor Turbo 4 de 2,4 litros no 350 e você terá à disposição muitos quilômetros de direção confiável.
E a expectativa de rodagem desses veículos é de 250 a 300 mil milhas, eles só perdem de 35 a 40% em depreciação em 5 anos. A RepairPal afirma que eles têm aproximadamente 4,5 estrelas de 5 em confiabilidade. A Consumers Reports classifica esses veículos como absolutamente lendários em durabilidade, com 80 a 85%, por isso, compradores experientes e inteligentes os adquirem. Pequenos problemas eletrônicos, falhas no infoentretenimento e situações que podem exigir reset. Freios pequenos e suspensão frágil exigem mais atenção na manutenção das juntas esféricas e peças inferiores, além de possível troca antecipada dos freios. Essas são realmente as fraquezas desses veículos. Agora, o meu favorito pessoal é lá em 2020, 2021 com o Lexus RX 350, quando você ainda podia conseguir. Aquele motor 3.5 aspirado, que te dava injeção de combustível dupla, tanto no coletor quanto direta, significava que não havia acúmulo de carbono, nem necessidade de jateamento com casca de noz. Apenas um conjunto motriz confiável. Infelizmente, isso acabou. Esse motor só está disponível no novo IS350, mas talvez você já esteja cansado dos carros novos. Após ouvir essa lista, quer algo usado. Por que os BMWs usados são tão baratos? E por que os Jaguars usados também são tão baratos? Bom, a gente já conhece muito sobre a reputação dessas marcas, mas adivinha? Você pode se surpreender, tem mais coisa nessa história. Espero ver cada um de vocês em breve, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Até a próxima. Tchau, tchau.